amigos da TV Litoral, estamos abrindo mais um Espaço para a Cultura, dessa vez aqui no Espaço Mar, em Passo de Torres. Espaço para a Cultura é um programa que vai ao ar pela Rede Litoral de TV, canal 6 da NET, e no site da TV Litoral torres.com.br, ficando disponível para visualização na fanpage do Facebook da TV Litoral Torres RS. A gente está aqui hoje em Passo de Torres, porque aqui está sediado o Espaço Mar, que foi uma bela coisa aqui idealizada pelo Geraldo Medeiros e outros parceiros aí que o Geraldo vai contar um pouco dessa história. É um espaço fantástico e o que ele tem para contar não é menos fantástico. Geraldo, bem-vindo. Beleza, tranquilão. Então conta um pouquinho aí quem é o Geraldo Medeiros e o que está fazendo aqui. Bom, eu profissionalmente eu sou oceanólogo, sou geógrafo e guia de turismo. E trabalho aqui em Torres agora mais com a questão do turismo e da educação ambiental. Eu sou porto-alegrense, conheço Torres desde os 8 anos, quando meu pai adquiriu uma propriedade, uma casa de veraneio na Praia da Cal. E aquela situação assim, da mesma maneira que ele veio em busca de boas pescarias, e chegando em Torres, ficou encantado com o lugar. Nós, os familiares também, conhecendo o lugar, nunca mais conseguimos nos desvincular da cidade de Torres. Então, agora, eu vim morar em Torres, depois de uma grande caminhada por várias unidades de conservação, trabalho na área ambiental. Vim morar em Torres no ano de 2000, estou completando 20 anos de morador de Torres agora. E quando vim trabalhar com a questão da educação, porque eu vim trabalhar junto às escolas. E o Espaço Mar é um resultado dessas atividades, digamos assim, escolares. A minha vinda para Torres, na verdade, tinha o intuito de criação de um atlas ambiental do litoral norte. Um grupo de 4 pessoas, o colega Alexandre, que é geógrafo, a colega Thaís Abel e a Adriana são turismólogas, a Thaís também é fotógrafa. Fizemos um grupo de trabalho onde a gente queria montar este Atlas Ambiental do Litoral Norte. Baseado muito naquela experiência do Atlas Ambiental de Porto Alegre. Exatamente, inclusive, ele recém tinha sido lançado em Porto Alegre em 98, a gente participou do lançamento e depois numa série de ações e aquele trabalho ficou tão, digamos assim, tão bom e tão genialmente constituído que a gente disse assim, precisamos buscar outros espaços, outras paisagens do nosso interesse em apresentar daquela maneira tão dinâmica e tão completa. Tão didática, Então, o que a gente gosta? A gente gosta da planície costeira, a gente gosta da praia. Eu tinha morado por quase 12 anos lá no sul, lá na Praia do Cassino, porque sou egresso da FURG, da Fundação Universidade do Rio Grande, como oceanólogo. E sempre houve essa ligação. Aliás, a planície costeira gaúcha tem esse nome técnico, mas é uma área que se estende por mais de 800 quilômetros, desde o norte do Uruguai até aqui o sul de Santa Catarina, se estendendo 150 quilômetros no estado catarinense até o farol de Santa Marta, até Laguna. Então, na verdade, o Rio Grande do Sul tem a sua paisagem de praia idêntica ao sul de Santa Catarina e ao norte do Uruguai. Ou seja, é uma mesma feição geológica, a planície costeira gaúcha. Nessas andanças, porque no caso o Espaço Mar, eu comecei a trabalhar como professor. Eu era professor de biologia, professor de geografia, história e química. Trabalhava nas escolas estaduais do município e também era professor de uma escola privada que existia dentro da Universidade Luterana aqui de Torres, a UBRA, no caso a Escola São Paulo. E nessas viagens que a gente fazia de
de coletar o material de imagem para identificar no nosso atlas, a gente começou a perceber quantidade de coisas curiosas à beira-mar, né? Ossos de baleia, boias de redes de pesca, né? Muito lixo, né? Muita coisa assim. E a gente começou a coletar esse material para, de alguma maneira, expor ele, fazer uma exposição. Então, pela primeira vez, eu criei um projetinho chamado Túnel do Tempo, em que era uma apresentação desses elementos marinhos e de imagens da planície costeira lá na biblioteca Rui Ruben Ruschel, a biblioteca da UBRA, né? Então ali se montou uma pequena exposição que ficou um longo tempo lá. Tamanha foi a curiosidade assim, e a aceitação das pessoas que visitavam. Era para ser né? temporária. Era para ser temporária e se estendeu por um longo tempo. Aí eu pensei assim, poxa, então vamos fazer o seguinte assim, vamos transformar essa exposição numa exposição itinerante. E vamos levar a todas as escolas aqui do litoral norte, né? Até no caso, no litoral sul de Santa Catarina, porque também a gente fez uma série de exposições aqui no município de Passo de Torres, né? E outros municípios mais interioranos também, né? Mas de qualquer maneira a ideia era trazer esse conhecimento praiano, digamos assim, né? Para todos os níveis de escolaridade. E vocês né? foram achando cada vez mais coisas e foi ficando né, difícil transportar todo esse material e arrumar o espaço nas escolas para a gente expor esse material. A ponto que então, o que se pensou? Acho que está na hora de a gente criar um ambiente físico, né, estático, aonde foi intitulado o Espaço Mar. Foi que ano? Aí, vê, essa era a ideia, e o material foi se acumulando, né? Minha casa virou um grande depósito, né? E ao longo de 8 anos, esse material ficou acumulado. Aí as coisas vão acontecendo assim, né? Nesse mesmo tempo, uma empresa de turismo de Tramandaí, a Jambo Turismo, havia ganho uma licitação para trabalhar o receptivo do Hotel Sesc aqui em Torres. E aí o proprietário veio me consultar se eu tinha interesse de trabalhar como guia da empresa, né? E ser parte do receptivo aqui em Torres, uma vez que eu morava em Torres, né? E a empresa ficava em Tramandaí, distante 100 quilômetros daqui da cidade de Torres. E óbvio que eu aceitei. E ele viu na minha casa esse material que eu tinha. E aí ele disse assim, poxa, a gente poderia unir o útil ao agradável. De qualquer maneira, teoricamente, eu vou montar uma sede em Torres, uma filial da minha agência, porém ela não vai funcionar como uma agência emissiva. Simplesmente é para justificar o endereço. Foi essa sede ali que ficava na rua do Riacho. Na Avenida do Riacho, exatamente. Uma salinha com uma mesinha ali, um armarinho. Foi esse espaço que eu conheci lá. Exatamente. E aí, aí foi onde eu disse assim, poxa, se tu quer uma salinha só para ter uma mesinha, me empresta o resto da sala, a gente faz uma grande exposição, num espaço maior. Ficou uma exposição. E aí, por exemplo, assim, né? as coleções ficam ali depositadas, só que de uma maneira exposta, e eu posso transportar parte dela para os lugares que eu for apresentar. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu fui lá visitar o Espaço Mar foi numa dessas aulas que tu dás ao ar livre, assim, ao longo da orla, que são muito divertidas. Isso é uma coisa que, tipo, até foi bastante interessante. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei aqui em Torres, é uma frase que eu criei no imaginário do torrense, de que Torres é um laboratório a céu aberto, né? Mais especificamente a Praia da Guarita, né? Então eu tinha um livre acesso com meus diretores de todas as escolas que eu trabalhei, em que me permitiam que eu fizesse saídas de campo. Eu passava mais tempo fora da sala de aula do que dentro da escola. Porque era muito mais interessante levar a gurizada, né, levar os alunos até a beira-mar e apresentar os elementos ecológicos, os elementos naturais
né, do que ficar forçando uma imaginação deles. Está ali na mão, vamos manusear, vamos tatear, vamos conhecer no lugar. Né? E eu participei de 2 dessas aulas e é fantástico assim, a facilidade com que tu estabelece relações entre as ações humanas, né, a presença desses elementos do mar, dos seres, né? Então é fantástico, assim, e além de ser muito engraçado, né? As coisas que tu conta, assim, são muito divertidas, assim, é muito interessante. E é isso, aquela situação, assim, de que eu, como professor de geografia, né? Eu tinha aquele compromisso de apresentar as paisagens nos lugares. E eu tinha uma convicção comigo, que se a pessoa não conhece o lugar que mora, o que adianta conhecer outros lugares, né? Então tu tem que partir da tua casa. E outra coisa, que acabei aprendendo de que também é aquela situação de que se tu não conhece e reconhece a importância do ambiente, tu nunca vai defender ele, tu nunca vai proteger. E as crianças é um território fértil, porque eles assimilam aquilo rápido e depois vão cobrar dos seus pais, entendeu? Então era uma maneira mais fácil. Somado a isso, aquela ideia de que Torres é uma cidade turística. Mas a coisa que eu ficava impressionado é quando chegava um turista e perguntava uma informação e ninguém sabia dizer nada, porque desconhecia o lugar que morava. Então, né? Então estava aí mais uma situação, além de nós apresentar o ambiente, né, para a pessoa conhecer a sua casa, vamos contar a história dessa casa, né, vamos contar a história da cidade, como é que ela evoluiu, e como tu disseste, aí eu vou interpretar a paisagem, eu vou interpretar as construções, né, e vou ver como que houve uma evolução ou não dos lugares. Como essa cidade está dialogando com esses elementos que estavam antes dela aqui, né? Exatamente. Os elementos geológicos, os biológicos, a ecologia. Exatamente. Então, tudo isso ia sempre se somando às questões, assim, né, desse trabalho que não deixava de ser um trabalho de apresentação da cidade, um trabalho de apresentação da natureza, de reconhecimento da história da cidade e também de reconhecimento das suas belezas e a sua importância para oferecer isso como um atrativo para o turista, né? Então, eu em primeiro lugar tinha que reconhecer todos esses lugares, me apropriar desta informação, né? Cara, deixa eu te cortar aqui. O que me impressionou quando eu conheci aquele pequeno, grande espaço, né, que hoje é merecidamente um grande espaço físico mesmo, me impressionou a variedade, a quantidade de conchas, de testemunhos da fauna, enfim, impressionante, assim, de todas as partes do mundo, né? Como é que tu foi? Claro, as coisas que iam parando na praia, mas tinha coisas que também, elementos que tu foi recolhendo tipo assim, de outras formas, né? Inclusive uma situação interessante, assim, eu quando me formei na oceanologia, em 93, né, eu comecei a trabalhar com as unidades de conservação, junto ao antigo IBAMA, né? O IBAMA foi desmembrado, hoje o IBAMA é mais uma área legal e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, é que é o gestor dos parques nacionais ou das unidades de conservação, né? Então um lugar que eu fui morar e trabalhar por um tempo foi o Parque Nacional Marinho do Abrolhos. Aliás, eu já andei por uns lugares inusitados. Eu tenho a honra de dizer que sou conhecedor da Estação Comandante Ferraz na Península de Palmer, na Antártida. Eu já fui lá para os Penedos de São Pedro, São Paulo, lá ficar morando numa casa que só tinha era atobá e gaivota em volta e uma casa que nem água potável tinha, né? Já houve até a questão de faroleiros lá morrerem de desidratação. Quanto tempo tu ficou ali? Ali eu fiquei 6 meses e em Abrolhos eu fiquei 1 ano. E tipo, Abrolhos é um arquipélago, 5 ilhas que ficam a 36 milhas da costa, no sul da Bahia, num grande banco de corais. E eu sempre digo que Abrolhos é a Torres em alto mar. A mesma formação vulcânica dos nossos morros à beira-mar de Torres são 5 ilhas. Siriba, Sueste, Redonda, Guarita e a Santa Bárbara, que era a ilha que ficavam 8 casas da marinha onde tinha o rádio farol. Meu trabalho lá em Abrolhos, na verdade, era acompanhar os mergulhos, porque eu era como oceanólogo, eu tenho um brevet de mergulhador, né? Sou um mergulhador. E, inclusive, na Antártida, um dos nossos trabalhos foi testar equipamentos de mergulho, né, lá com águas congelantes. Né? Então, era uma situação assim,
bastante interessante. Na Antártida eu fiquei 60 dias, 2 meses. Num verão antártico, lá a gente ficou 60 dias. Pô, ao menos era o verão lá. Né, até era, e mesmo assim, verão antártico, a temperatura do ar, menos 10. Né? 10 negativos de temperatura, verão antártico, esse é o verão antártico. E lá então, em Abrolhos, minha grande incumbência era fazer mergulhos, acompanhar os mergulhos até um navio sossobrado que existe lá, o Rosalinda, né? Um navio de 105 metros de comprimento, que está ancorado num cabeço de coral. Então a gente fazia mergulhos lá. Eu, como era agente do IBAMA, eu acompanhava lá para manter, né, digamos assim, a ordem da coisa toda, passando uma série de instruções de procedimentos que deveriam ser obedecidos dentro do arquipélago, né, porque é uma área protegida. Porém, quando não tinha esse trabalho de acompanhar os mergulhos, eu procurava acompanhar outras pessoas, né, outros colegas que trabalhavam na área de apresentação das ilhas. Dessas 5 ilhas, 2 é permitido o desembarque. Então, pessoal, até para dar uma esticadinha na perna, que nem a gente diz, né, descer do barco e poder dar uma caminhada, a gente apresentava 2 destas ilhas. Fazia o circuito, né, todo o contorno da ilha, caminhando pela beira-mar. E numa destas ilhas, eu procurava acompanhar essas caminhadas com os grupos de turistas, né? E foi ali que, na verdade, nasceu essa questão, né, de guia de turismo e também do próprio espaço mar. Porque eu ficava pensando assim, né, a gente dava uma volta, né, no contorno da ilha. E apresentando algumas coisas, né? Se bem que a maior parte das coisas em Abrolhos estão dentro do mar, então tem que mergulhar, né? Mas tem aquelas que estão ali pela superfície, as aves, a vegetação na ilha. De repente tu encontrava na beira da praia uma conchinha, um coral, né? Então eu me dava o trabalho lá, eu juntava lá um coral, esse aqui é um coral cérebro, um Mucismilhas brasiliense, né? Esse aqui é um atobá, esse aqui é uma grazina. Contava da biologia dos animais, né? E da vegetação, do lugar, a história geológica do lugar, né? Então a gente procurava contar. E na parte sul desta ilha chamada Siriba, tinha um veleiro sossobrado. Ele bateu nos corais lá e ficou lá. Aí eu disse assim, poxa, nós poderíamos aproveitar essa área, até porque eu parava ali para contar a história do veleiro, né? Então eu comecei a juntar em todas as minhas caminhadas alguns elementos diferenciados. E juntei todos junto a este casco de veleiro sossobrado e montei uma espécie de uma apresentação, um museu, né? Museu marinho. Flutuante. Ao céu aberto, não, estava ali na beira da praia. Né? Foi então o embrião do espaço. Aí coloquei aquelas peças todas, porque chegava ali, a gente tinha todas as peças para apresentar. Eu vou ter que te frear, meu velho, porque agora a gente vai ter que fazer um intervalinho, tá? A gente volta em seguida com tem muita coisa para contar. Amigos da TV Litoral, estamos de volta no segundo bloco desse novo Espaço para a Cultura. Esse programa vai ao ar pela Rede Litoral de TV, canal 6 da NET, pelo site da tvlitoraltorres.com.br e ele fica disponível para visualização na fanpage do Facebook da TV Litoral Torres RS. A gente está aqui com o Geraldo Medeiros, que é uma profusão de informação de qualidade, né, a respeito da ecologia dessa nossa região aqui. E nós estamos no Espaço Mar, em Passo de Torres. Mas por que Passo de Torres e não Torres? O Geraldo vai contar um pouquinho disso aqui. Bom, a gente estava comentando antes sobre a questão da formação deste conjunto de coleções, né? Então partiu de material que a gente coletou na praia, na tentativa de fazer um atlas. Depois, trabalhando com as escolas aqui, em cada escola que eu trabalhei, eu montei uma espécie de laboratório geoceanográfico, ou seja, material geológico e material oceanográfico, para trabalhar não só nas aulas de geografia, mas também nas aulas de ciências. E aí, como as coleções são infinitas, né, a gente
resolveu então montar o lugar físico do Espaço Mar, que, como tu disseste, tu chegaste a conhecer no anterior. Pois muito bem, ao longo de 19 anos, a gente sempre levou essa ideia de montar o Espaço Mar num local público que se transformasse num grande museu da cidade de Torres. Porém, não vi os administradores se sensibilizarem a ponto de fornecer esse espaço. Tanto é que, depois de várias tratativas em Torres, né, com os nossos administradores, surgiu a oportunidade, cruzando o rio Mampituba, aonde o prefeito Jonas, aqui de Passo de Torres, achou interessante ter esse espaço para a sua comunidade, para a sua rede escolar, né, poder ter o acesso a todo esse conhecimento do chamado litoral. Teve a sensibilidade que os outros da cidade turística aqui ao lado não tiveram, né? Foi exatamente o que acabou acontecendo. Então, somou-se a isso de que conseguimos, né, um espaço onde a gente pudesse colocar essas coleções e um espaço que também comportasse a presença de grupos de alunos. Na verdade, o Espaço Mar, hoje aqui em Passo de Torres, ele é um local de reflexão e de educação ambiental. Inclusive, é carente de um espaço onde grupos possam se reunir para tratar da questão ambiental, né? Por exemplo, o grupo gestor do Revis, do Refúgio da Vida Silvestre dos Lobos, já fez uma série de reuniões aqui. As secretarias, tanto da educação como a secretaria do meio ambiente, aqui de Passo de Torres, se reúne aqui. O coral da cidade ensaia aqui. O grupo de dança açoriana, aqui também de Passo de Torres, utiliza o espaço para os seus ensaios. Vamos mostrar então, vamos mostrar. Isso aqui o Espaço Mar se transformou esse lugar acolhedor a esses visitantes. Tu tem 3 cartões de visita aqui, a primeira coisa que tu mostra quando o pessoal chega, né, aqui, né? Tu chegaste a comentar, nós temos material aqui de todo o mundo. Porém, uma vez que a ideia é apresentar a nossa planície costeira, tem 3 elementos básicos que eu gosto de apresentar. Quais são? O primeiro deles é este pequeno ovo, esta cápsula, chamada de ooteca. Ela nada mais é do que o ovo de uma determinada espécie de molusco. O Adelomelon brasiliano ou a Zidona dos Fresney, que são moluscos das praias arenosas, ou melhor, da nossa planície costeira aqui, da área mais profunda. Tanto é que quando eles aparecem na praia, já não tem mais vida, né? Tanto é que a gente só vai encontrar a carapaça. E o que sai, e o que está aqui dentro... E a ooteca, né, é esta cápsula que tem no seu interior de 40 a 60 pequenos indivíduos, que nada mais é do que o início da criança. O início, né, da criança. Que vai, ao longo do tempo, crescer. É sabido já que a longevidade desta espécie de molusco pode chegar até 45 anos. Opa. E o crescimento pode chegar até 60 centímetros. Isso aqui é menos que 60 centímetros. Essa aqui é menos, essa aqui ainda não chegou no seu total. Mas ou seja, começou ali... Isso aqui dá um filé, hein? Bicho... Este tipo de moluscos não é o, digamos assim, o mais atrativo como comestível. Existem outras espécies que são bem melhores. Sim, mas né? Muito bicho aí dentro. Meu Deus. É aquela situação. Tá, né? E quem são os outros atrativos aqui do cartão de visita, né? O outro atrativo é um outro ovo, outra cápsula aqui, que a gente encontra muito na praia. O nome técnico dele é bolsa de sereia. São ovos de peixes cartilaginosos, de elasmobrânquios. Quando eu tenho uma bolsa de sereia com 4 hastes, chamadas de gravíneas, curtas, este aqui é um ovo de arraia. E quando eu tenho 2 curtos e 2 compridos,
este é um ovo de tubarão. Nós temos aqui, ó, alguns exemplares de tubarões e de arraias do nosso litoral. É bom lembrar que existe 3 maneiras de reprodução desses indivíduos peixes, né? A oviparidade é uma delas, né? Aliás, eu gosto de brincar e dizer que aos cachos não é exclusividade das uvas em Caxias do Sul. Vamos ver isso aí. Porque aqui, no litoral, os tubarões dão aos cachos. Por isso, aquelas gravíneas mais compridas, como um filamento, se enrolam, né, na vegetação, nas redes e numa série de situações, aonde, depois de um determinado tempo, aproximadamente 45 a 60 dias, esta bolsa de sereia abre, né, eclode, abre uma das partes e o indivíduo sai prontinho, completo para levar a sua vida. Talvez seja o único caso, né, em que o plástico é bem-vindo, né, no mar. Olha, para ajudar. Olha, não vou nem te dizer que seja bem-vindo, é que aquela coisa, a quantidade de plástico, de cabos, de redes, a gente tem ali até, né, uma série de materiais que são encontrados na praia, são tanto que até aqui eles acabam se grudando, né? Mas no fundo eu não vejo com bons olhos esse plástico aqui não, claro né? Que não, né? E um detalhe, as bolsas de sereia, elas diferem em tamanho. E isso é em relação a cada espécie. Então, cada espécie tem uma determinada coloração, assim, é mais ou menos o mesmo padrão, assim, escuro, meio oliváceo, mas cada espécie tem uma determinada bolsa de sereia. Cada cacho desse é uma espécie apenas. Normalmente. Aqui a gente tem incluído até 2 espécies diferentes, ó, porque tem bolsas diferentes aqui. É que o normal é que quando a fêmea faz a desova, aquela desova se agrupe num lugar. De repente pode haver fêmeas diferentes fazendo desovas no mesmo local e não vai interferir o convívio das espécies, né? Tu falava que a outra forma de reprodução geralmente são dos tubarões mais agressivos, né? Por exemplo, às vezes as pessoas fazem essa associação, né? Se eu encontro essas bolsas de sereia ali na beira da praia, a pergunta que não quer calar quer dizer que dentro do mar está cheio de tubarão? Sim. Aliás, né? Só aqui no nosso litoral nós temos como 28 espécies diferentes de tubarões. No nosso litoral? No nosso litoral, aqui, na nossa planície arenosa, né? Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 28 espécies de tubarões. E só que esses tubarões são os ditos não agressivos. Ou seja, então não tem que ficar preocupado. Tá cheio de tubarão lá, não vamos poder entrar no mar. Não tem problema. Os tubarões ditos agressivos, eles têm uma reprodução como os mamíferos, cordão umbilical, placenta, útero. Inclusive acontece uma coisa interessante, que nessas espécies existe uma situação chamada de seleção sexual. As fêmeas têm contato com vários machos. Então, num primeiro momento, ela vai estar fazendo uma gestação de 15 a 20 embriões. Porém, ao longo da gestação, literalmente, os indivíduos, né, digamos assim, os embriões, vão se comer vivos dentro do útero da mãe, para se expor, né, à dominância daquela espécie mais agressiva, dos pais, né, dominante. Ou seja, então daqueles 15 a 20 que começaram a gestação da fêmea, vão terminar em 1 ou 2. Nossa. Porém, os mais agressivos, os outros viraram comida dos manos. Né? Isso é uma outra coisa. Né? Que historinha. Agora é o seguinte, tu tinha mostrado ali uma dentição de mangona, de uma pequena mangona. Conta um pouquinho da mordida aí do tubarão. Essa aqui é uma pequena mandíbula de um tubarão que nós chamamos aqui no litoral de mangona. Tem 4 carreiros de dentes, eles vêm de fora para dentro, e se por um acaso o peixe perder uma dessa dentição, ele ganha uma dentição nova, diferente dos mamíferos, né? Tipo um golfinho, se perder um dente, vai ficar banguelinha. Mas isto, olha só, né, é a mandíbula de um pequeno. O que nós estávamos conversando antes é uma
São duas questões associadas. Esses tubarões ditos agressivos, porque o pessoal às vezes faz associação, né? Que temos praias no Brasil em que há ataque de tubarões, principalmente a um grupo de esportistas, os surfistas, né? Então a gente tem que lembrar que esse tipo de tubarão agressivo, eles são viventes de áreas muito profundas. Porém, os tubarões, eles têm como característica na sua linha lateral uma organela chamada de ampola de Lorenzini, que é um quimio-receptor, altamente poderoso, capaz de captar qualquer diferença química na água do mar. Então, quando alguma substância diferente está misturada na água do mar, isto vai atrair os tubarões. Quando acontece um naufrágio ou a queda de uma aeronave no mar, né, o cheiro da gasolina, da nafta, né, do óleo, vai atrair os tubarões para ver o que está acontecendo. No nosso caso, por exemplo, no Nordeste, existe uma prática lá em Recife, por exemplo, em que a municipalidade recolhe os seus efluentes, mais conhecido como esgotos, e através de um emissário sem nenhum tratamento, eles lançam no mar pelo porto de Suape. Este atrativo, digamos assim, ou este bolo químico, né, faz com que os tubarões percebam que tem algo diferente na costa e venham até a beira da praia para saber o que está acontecendo. Quando deparam com esse emissário com a saída do efluente, percebe que não é nada do interesse deles. Porém, fizeram uma longa jornada. E isso dá fome, né? Então o que eles vão fazer? Vão dar uma voltinha pela beira da praia para ver se não encontram alguma coisa para comer. Os tubarões vivem no fundo, né? Então, quando eles se aproximam da arrebentação, eles vão acabar deparando normalmente, com os surfistas, né? Que praticam esse esporte junto à arrebentação, com uma roupa de neoprene preta, sobre uma prancha, sentado ali com um movimento meio disforme. Para os tubarões que estão no fundo, observando a superfície, eles vão confundir com o seu hábito alimentar. Uma tartaruga, um lobo marinho, um leão marinho, uma foca. E aí vão se aproximar porque vão criar um interesse. E aí, como eu digo, vão praticar o que nós chamamos de mordida investigatória. Ele vai até lá e morde. Só que ele percebe, não, isso não é nada do meu hábito alimentar, isso é um humano. E eu não gosto de humano, ele vai largar. Soltou. Né? Aquilo que eu sempre comento, essa história de tubarões comer pessoas, só no filme imaginário lá do Spielberg, né? Assim como tem orca assassina, essas coisas todas, né? Isso não é uma verdade, né? Tubarão não come ninguém, a gente não faz parte, só experimenta, né? Ele só dá uma experimentadinha. Mas como eu mostrei, olha só, com essa dentição, uma mordida de tubarão vai te gerar um ferimento em que vai ser necessário você ser costurado com mais de 400 pontos. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa vai vir a óbito por perda de sangue, por hemorragia. Até porque, primeiro, a gente demora para perceber que aconteceu o acidente no mar, né? E mesmo assim, digamos que a gente fosse, né, prontamente fosse, né, digamos assim, socorrer o acidentado. Para onde que eu levo um mordido que tem que ser reconstituído? Não vai ser num postinho de saúde, né? Então, e muitas vezes nós estamos numa praia deserta, até que tu leve para ter o socorro necessário, é tarde demais. A pessoa vai acabar morrendo de hemorragia. Mas ainda bem que não é um problema nosso aqui, né, no sul. Mas vamos agora para um terceiro aspecto, assim, que é já da questão das dunas ali de Itapeva, que é os fulgoritos, né, Geraldo? Exatamente. Conta pessoal, aí um pouquinho disso. Ó, esse aqui é o Parque Estadual de Itapeva, uma área de mais de 1.000 hectares que fica aqui, né, nas praias do sul de Torres, entre Aguarita ali e a praia da Itapeva, né? E lá, nesse local, eu encontrei uma série de materiais que são esses chamados fulgoritos. O fulgorito, né, ele também é reconhecido como pedra de corisco ou pedras de raio. Como que ele se forma? Quando acontece algumas tempestades aqui no litoral, muitas vezes há emissão de raios.
E esses raios, quando atingem a área superficial de uma duna, o calor e a energia do raio funde a sílica, transformando nesse elemento natural, altamente frágil e oco, ó, que são chamados de fulgoritos. Então esses aqui são elementos que eu encontrei lá no Parque da Itapeva. Lá na região das dunas, né? Mas tem um lugar específico assim, onde é mais... Olha, tu sabe que tem até uma história bastante interessante de falar sobre esses fulgoritos. Eu, na verdade, eu conhecia os fulgoritos lá em Rio Grande, né? Porque no laboratório de geologia marinha, o meu orientador, Dr. Lauro Cagliari, ele tinha uma coleção de fulgoritos que ele havia encontrado nas dunas da Praia de São José do Norte. E eu nunca tive a oportunidade de encontrá-los, né, pessoalmente. Vindo morar em Torres, eu vim morar exatamente atrás do Parque da Guarita. E sou vizinho do Parque da Itapeva. E me chamava a atenção que toda vez que havia grande quantidade de chuva, instabilidade, muitos raios caíam sobre a Itapeva. Me veio a ideia, deve haver fulgoritos lá pela Itapeva. Depois de uma procura de 14 anos, eu acabei encontrando os fulgoritos, né? Então agora a gente, inclusive, o próprio parque desconhecia a existência desses elementos naturais. A gente até fez um trabalho e apresentou. Todos esses são de lá das dunas de Itapeva. Que a gente mostrou aqui são lá de Itapeva. Então isso aqui é um filhote de raio, isso aqui é areia cozida. Exatamente. Impressionante. Geraldo, vamos ter que dar mais uma paradinha aí, porque tranquilão. O assunto vai longe. Então, até o terceiro bloco, pessoal. Olá, amigos da TV Litoral. Estamos voltando para o terceiro bloco desse Espaço para a Cultura aqui em Passo de Torres, no Espaço Mar. Falando com o Geraldo Medeiros, que é um profundo conhecedor dessa biologia, dessa dinâmica, dessa geologia litorânea aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Esse programa, lembrando, ele vai ao ar pela Rede Litoral de TV, canal 6 da NET, no site da TV Litoral Torres, tvlitoraltorres.com.br, e fica disponível na fanpage do Facebook da TV Litoral Torres RS. Tá? Então, Geraldo, no intervalo tu estava contando uma coisa muito interessante aqui que tinha a ver com o Rembrandt, né? Conta aí para nós. Bom, o Espaço Mar aqui ele tem uma dinâmica de apresentação, né? A gente tem uma primeira sessão, que é a sessão marinha. Depois nós temos uma segunda sessão, que é a sessão geológica. E uma terceira, que é a sessão arqueológica. Em conjunto, o espaço dos menores, o espaço Kids, onde a gente tem uma série de materiais lúdicos que representam o material que está exposto. Aliás, se vocês perceberem um detalhe, e esta também é a proposta do Espaço Mar, o material está disponível à manipulação. Porque a gente sabe, né, que muitas vezes as pessoas, as crianças, os adultos não são diferentes, só conseguem enxergar com as mãos. Mas tem toda uma questão de tu contextualizar a textura, o peso, ou seja, tem uma série de situações que é interessante realmente a gente manipular estes elementos. E no Espaço Kids, eu tenho um livro que me acompanha desde o tempo da graduação da Oceanologia, que é As Conchas. Como diz aqui o livro, 5.000 anos de design, mostrando uma série, né, de diferentes conchas, né, que a gente tem em todo o nosso mundo. Mas uma coisa curiosa é que no início dele, ele faz assim uma espécie de um relato, um histórico, de aproveitamentos que os moluscos já tiveram, né? Serve como adorno, serve como moeda, né? Em muitas ilhas do Pacífico, as conchas funcionavam como moeda, né? E também como modelos para artistas fazerem suas obras de arte.
No caso aqui, o pintor, né, o artista plástico Rembrandt, fez um quadro de natureza morta mostrando uma determinada espécie do grupo Conus, que é esses que aparecem aqui embaixo. E esta primeira, preto e branco, é a chamada Conus marmoreus, né? Hoje está lá. É o modelo do Rembrandt. Né? É esse modelo que o Rembrandt fez um dos seus primeiros quadros de natureza morta. Hoje, que nem eu comentei para ti, este quadro está lá no Museu do Louvre, valendo milhões de euros. Né? Eu não tenho a pretensão de ter o quadro, muito menos teria o dinheiro para adquiri-lo. Porém, me sinto altamente feliz em ter o exemplar ou o modelo para que o artista fizesse a sua obra, né? Da mesma maneira, ó, veja aqui, ó, a colega Thaís retratando, né, esses elementos, né, imagens. E isso é uma outra coisa interessante aqui do Espaço Mar, que além das imagens das paisagens, a gente tem umas imagens mais fechadas dos organismos, mostrando alguns detalhes, né? E, por exemplo, até, vou colocar aqui, esse grupo Conus, maioria de conchas, assim, nessas pequenas etiquetas de identificação, mostra aonde que a gente encontra. Por exemplo, a Conus marmoreus eu encontro do Sri Lanka até Papua Nova Guiné, que é aquelas bandeirinhas ali. A Conus textile, que é esta aqui do meio, da África do Sul até a Austrália, né? E assim, uma série de outras identificações. Esta conchinha, né, este molusco, ele é o molusco mais venenoso de todos que existe. E não existe um antídoto para o veneno deste molusco. Porém, é bom saber que ele não tem como te atacar ou te prejudicar. A única maneira de eu mesmo me prejudicar é se eu ingerir o molusco. Se eu comê-lo, é morte na certa. Não existe um antídoto para este veneno desta espécie, ou melhor, deste gênero chamado Conus, né? Aqui na parte superior, nós temos o grupo das cipréas. As cipréas é o que a gente chama comumente de búzios, né? Até tem o jogo de búzios, né? É esse tipo de molusco aqui. Diferente. Lá na parte inferior, nós já temos alguns que apresentam uma série de aletas pontiagudas, que na verdade isso serve para a proteção dos moluscos. O maior predador dos moluscos é um outro molusco, no caso o polvo, né? E o polvo tem a capacidade, vamos chegar para cá, talvez aqui a gente possa mostrar uma coisa mais interessante. Vamos pegar esta aqui. Olha só, o bivalvo, né, um molusco de duas valvas, ele vive ali internamente. E ele tem uma espécie de músculo adutor cruzado que faz com que feche a conchinha. E olha, para abrir não é fácil. Porém, o polvo tem duas capacidades inimagináveis. A primeira é de abraçar o molusco e com as suas ventosas grudar, e ele tem força suficiente de abrir o molusco. Essa é a primeira peripécia. A segunda é o que nós tecnicamente chamamos de extroverter a probóscide, que em outras palavras é colocar o estômago pela boca, ou seja, ele põe para fora do seu corpo o estômago e envolve o molusco aqui dentro e retira de volta, e já era o molusquinho, né? Então qual a ideia da natureza? Vamos criar uma proteção para esses indivíduos. Uma série de aletinhas, ou seja, quando o polvo vier me abraçar, vai doer, eu vou deixar essa de lado e vou buscar uma mais lisinha, que não me incomode. Estratégias. A natureza é cheia de estratégias. Cores de alguns exemplares. Nós temos aqui na praia, né? Até vou colocar isso aqui de volta aqui. Nós temos aqui na praia um pequeno molusco chamado de Donax, mais conhecido como maçambique, né? E esse maçambique, ele dá em verdadeiros, assim, a gente diz uma malha, né? Ou seja, uma grande quantidade. E vejam o interessante.
O nome científico desta espécie é Donax variabilis. O variabilis é na coloração que ela apresenta. Uma mesma espécie apresenta uma série de colorações diferenciadas. Às vezes uma lista azul, às vezes ele é todo branco, às vezes ele é marrom, às vezes ele tem uma lista azul e uma amarela. E para que isso? Essa é uma estratégia da natureza. As aves são os verdadeiros predadores dessas conchinhas na beira da praia. E quando chega naqueles bandos, é como se fosse uma praga de gafanhoto, né? Vão dizimar o que tem ali na beira da praia. Num mesmo lugar, tem de todas as cores esse Donax. Porém, as aves vão identificar o seu alimento visualmente. Vou sugerir aqui, por exemplo, um maçarico, aqueles passarinhos pequenininhos assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Os maçaricos, esse aqui, ó, né? Os maçaricos vão comer os Donax que são todo branquinho. Os outros eles não pegam. Já as gaivotas vão pegar as que tem uma lista amarela. Já os piro-piro vão pegar o que tiver a lista amarela e azulzinha. E por que isso? Porque daí eles, num determinado lugar, eles vão predar uma determinada cor, porém deixa os outros exemplares, e isso não acaba com a espécie. A espécie não é dizimada num ataque, né, de fome dos indivíduos pássaros, ou seja, uma estratégia da natureza, né? Exemplares, né, que nem comentei, né? Aqui, ó, por exemplo, nós aqui temos um Murex negispinosus, né? Olha só, mas parece uma espinha de peixe, na verdade. E não tem povo que encare isso aí. Né? Exatamente, ele vai procurar uma outra coisa que não cause tanto problema, né? E esta aqui, por exemplo, é uma concha que vem lá do Sri Lanka, o antigo Ceilão, né? Então, uma maneira diferente, né? Essa é uma estratégia de proteção. Essa é a estratégia de proteção, né? E assim existe uma série... Corais, fala, né? Do coral. Comentei, abrolhos. Esse aqui é o filhinho da casa, filhotinho. Mucismilhas brasilienses, ou o coral cérebro. E eu digo filhotinho porque um coral desses aqui pode ter um comprimento de 30 metros, né? E por uma largura, um diâmetro de 3 ou 4. Que a gente chama de cabeço de coral, ou seja, são verdadeiros, né? Aliás, aí o detalhe, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles desconheciam a existência desses corais na costa. Então, muitas das caravelas, muitas das embarcações batiam nesses corais e sossobravam, né? Então, o que aconteceu? Os marinheiros começaram a alertar nas cartas náuticas que as pessoas deveriam abrir os olhos. Abra os olhos. Só que um dia lá chegou um desavisado, olhou na carta náutica assim, Abrolhos, aqui é o lugar do banco de Abrolhos. Aliás, tem uma outra história interessante, assim como essa historinha, né, que é o nome da capital do Uruguai. Pela primeira vez, quando chegou uma embarcação na entrada do Rio da Prata e olhou aonde hoje é a cidade de Montevidéu, né, ele percebeu que havia um cerro, um monte à beira-mar. E aí ele descreveu isto na carta. E quando a gente vai descrever alguma coisa, olhando de uma embarcação, a gente faz medições angulares. E todos os números que se colocam numa carta se colocam em números romanos. Então o cara pegou e escreveu assim, monte, 6 graus, direção este-oeste. Pô, o outro cara depois foi lá olhar a carta, olhou assim, Montevidéu. Aqui fica Montevidéu. E assim os lugares vão ganhando seus nomes naturalmente, né? E Geraldo, não sei quanto tempo a gente tem, né? Porque o assunto é interminável pelo jeito aqui. Mas assim, ó, vamos ver para poder contemplar o resto aqui, ó, tem essa parte aqui que são os restores que vêm na praia, né? Tem boias, tem lá o Espaço Kids ali, que é muito legal falar daquilo ali também. A gente tem aqui, ó, por exemplo, vamos chegar mais próximo aqui. Aqui tem, isso aqui é material encontrado na praia, né? Ossos de baleia, temos aqui uma costela,
né? E aqui algumas vértebras. De que baleia? De uma baleia franca. Aliás, olha aqui, ó. Um arpão verdadeiro, ó. Nossa. Isso aqui é um arpão verdadeiro. Nós temos aqui no sul de Santa Catarina, ou melhor, tínhamos, né? Estações baleeiras. Em Imbituba, Garopaba, né? Hoje, pelo contrário, a baleia franca, inclusive, é patrimônio natural do estado de Santa Catarina. Né? E existe aqui, entre o sul da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, a Praia de Naufragados, até a Praia do Rincão, no município de Sara, toda a extensão aqui de mar é conhecido como a APA da Baleia Franca. É o Santuário de Baleias do Atlântico Sul. Tá? Então, ossos de baleia, uma série de boias, né, encontrada, e essas boias são interessantes, que tem algumas são feitas de isopor, outras de vidro, outras de plástico, outras de metal, e cada uma tem uma origem, tanto é que ela tem umas bandeirinhas também. Eu, como professor de geografia, gosto de botar bandeirinha em tudo que é lugar, como eu reconheço, né, por exemplo, essa aqui é da Costa Rica, ó, essa pretinha aqui é da Costa Rica, tá? Aquela lá, amarelinha lá do canto, é Argentina. Tem uma outra de metal da Grécia. Essa de metal do canto ali é da ilha de Gibraltar. A gente sabe porque ela tem identificação na base. A gente tem como saber de onde é que é as boias, né? E elas têm as suas utilidades, né? Tá, vamos para outro capítulo aqui para dar tempo. Vamos lá. Vamos ver aqui o espaço dos pequenos. Aqui tem um jogo muito bacana. Pois é, lá em espiral, cara. É o chamado Eco Games. O Eco Games é um jogo que procura falar da questão ambiental. Esse jogo, né, ele fazia parte da sinalização turística da Praia da Guarita, que foi idealizada pelo Estúdio 100, né, e o grupo Clique Litoral, em que eu fazia parte, no ano de 2002. Então a gente fez uma sinalização turística para o Parque da Guarita. E aí a gente bolou um jogo, porque como a gente levava, comentei, né, o laboratório a céu aberto era a própria Guarita, a gente levava os alunos até a beira da praia, fazia uma apresentação assim das questões ambientais e depois partia para esse jogo, aonde através de um dado, né, a pessoa andava a determinadas casas. E dependendo de onde ela parava, se faziam perguntas do assunto que foi tratado, né? E aí, conforme elas iam avançando ou regredindo, quem chegava lá no final, de alguma maneira, a gente presenteava com alguma coisa, né, um souvenir, uma lembrança da praia, ou simplesmente fazia aquela bela festa da criança ter chegado lá, concluído o jogo, o chamado jogo ecológico, o ecogame, né? Então, num formato espiral, né? Exatamente, para a gente poder fazer, né, essa situação. Então, e aqui então rolam outras atividades também, né? Aqui, ó, vamos chegar mais aqui assim. A gente tem uma série de brinquedos, né? Na verdade, o material lúdico que representa o material que a gente tem verdadeiro. Aqui, brinquedinhos de plástico, né? Muitas vezes, aliás, tá aqui, ó. As crianças pegam e olham assim, mas que bicho louco é esse aí, né? Isso é um ofiuro. É do mesmo grupo dos crinoides, ou seja, são equinodermos, né? Ou seja, aqueles animais, exatamente, os grupos que têm espinho na pele. Ofiuro, estrela do mar, ouriço, crinoide, que é o lírio do mar, e os pepinos. Esse aqui é um diferente, a gente chama de estrela serpente. E esses todos estão representados em torres aqui, tem os pepinos, as holoturas, esses bichos tem em torres também? Tem, não temos ofiuros, esses são os animais mais de águas aquecidas, ofiuros não, estrelas temos, pepinos temos, crinoides também não encontrei, corais temos, apesar de o pessoal dizer que a água é fria, não tem coral, temos corais aqui, sim, nas nossas áreas de parcel, nós temos o parcel do Carpinteiro, parcel do Capão da Canoa, lugares de fundo de pedra, que temos corais, depois a gente até pode mostrar ali. E aí tem os brinquedinhos, né? Qual é a criança que não gosta de vir brincar com... Os biólogos, quando vêm aqui, ficam tudo em campo. Uma raia, ó, uma raia jamanta, né? Mas existem outras espécies. Um tubarão martelo, né? Ou seja, então a gente tem anêmonas, polvos, cavalo marinho. Ou seja, a gurizada se diverte aqui.
Ao mesmo tempo, né, a gente tem um material para as crianças poderem desenhar e pintar. A gente tem todo o material aqui, ganha uma série de folhinhas, né, com um desenho já preparado, e elas vão colorir, usar aquarela, ou seja, aí tem uma série de materiais que a gente disponibiliza para eles poderem brincar. Tá acabando, beleza, não tem que te cortar. Não tem assim, ó, vocês veem que o papo é comprido e vão precisar de mais uns 2 capítulos ou mais. Né? À vontade, o Espaço Mar está aberto aqui para... A gente agradece aqui o Geraldo, né? Uma coisa assim, Jorge, eu sempre digo, sabe? Uma coisa que me deixa bastante feliz, uma coisa assim que para mim eu vejo como um crescimento, é o compartilhamento deste conhecimento. Para mim não tem importância nenhuma o conhecimento ficar guardado para mim, né? Eu saber das coisas. Eu sou curioso, mas eu gosto de depois compartilhar. E o Espaço Mar é esse lugar onde a gente pode apresentar o material, a gente tem história para contar. Eu digo, a gente pode ficar aqui até o Natal conversando, não vai faltar assunto, mas em outras vezes a gente vai fazer. Acabou, pessoal. Obrigado, viu?